Bom dia, vamos rezar. Eu quis conversar um pouquinho com vocês, não conversei com todo mundo porque não dá tempo, né? Vamos lá. Em nome do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos filhos, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Mônica, São Bento, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, antes da gente iniciar o nosso tema, eu gostaria de saber, eu vou usar esses 10 minutinhos, pode ser, se existe alguma pergunta da aula passada, porque essa aula é uma continuidade da aula passada. Qual foi o nosso tema da aula passada? E subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai, e de novo há de vir em sua glória. Esse foi o nosso tema da aula passada. E hoje o nosso tema, nós vamos ver já já, é um complemento da aula passada, tá bom? Então eu preciso saber se ficou alguma dúvida da aula passada, para a gente já sanar e continuar, tá bom? Tem alguma dúvida? Depois eu não vou abrir a oportunidade, não. Eu tenho uma dúvida da aula passada. Eu falo assim, não, passou. Né? Tem alguma dúvida? Sim. Eu vou dar um minutinho para você pensar. Está claro a questão da assunção. Eu entendi a ascensão, mas eu ainda... Sabe quando você, não está claro ainda para mim a assunção? Sim. Então vamos lá. É assim, Sheila e demais. Nós temos dois conceitos teológicos. Nós temos a assunção e a ascensão, tá bom? Qual é o primeiro? Assunção, e o segundo é ascensão, tá bom? Então veja só, a assunção quer dizer o quê? Que ela é puxada, ok? A pessoa ela é puxada, por exemplo, o Senhor Deus vai puxar você, Sheila, para o céu. Ele pega você e leva. Quem te levou? Deus. Ok, ótimo. Assim aconteceu com a Virgem Maria. Ela é assunta porque pega ela e traz. Você, Sheila, subiu para o céu com as suas próprias forças? Não. Foi por quem? Por Deus, porque foi Ele que te puxou. Isso é a assunção. A ascensão, não. A ascensão é diferente. A ascensão, suponhamos, você subiria por sua própria força, ok? Você falar assim, agora eu vou subir e eu vou. Como pegar um elevador. Não pode nem usar o exemplo do elevador, porque quem te leva é o elevador, né? Mas, por exemplo, na ascensão, a pessoa que só teve um, né? É o Senhor Jesus, só Ele pôde fazer isso. Sobe aos céus com a sua própria força, né? Ele mesmo que se eleva. Isso é ascensão. A assunção tem que ser puxado, né? Não tem como a pessoa por sua própria força entrar lá. Ficou claro, então? A assunção. Quem foi assunta ao céu? A Virgem Maria, ok?
Elias e Enoque também na Sagrada Escritura, né? Que alguns chamam de arrebatamento, né? Quer dizer o quê? Não é que ele vai para o céu, não é ele que vai. Ele vai, mas não vai, né? Ele é levado para o céu, tá bom? Ele é levado pelo próprio Deus. E a Virgem Maria também foi assim, nós cremos e professamos isso, né? É dogma de fé. Na ascensão é diferente, é o Senhor Jesus mesmo que fala assim, agora eu vou. E ele vai mesmo. Ele sobe. Ele pode fazer isso por quê, gente? Graças a Deus ele é Deus, né? Ainda bem. Entendido então? Ficou claro? Ok. Mais alguma? Pode romper então? Então tá bom. Bom, vamos lá. Na aula de hoje nós vamos ler todos juntos no 3 o nosso tema de hoje. 1, 2, 3. É uma continuidade do tema da aula passada, né? E subiu aos céus onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória. Para quê? Para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Nós vamos destrinchar esse artigo, né, de modo bem sintético, mas ele é muito tranquilo de se entender. Então, nosso tema de hoje é esse: para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Eu quero que vocês leiam junto comigo no 3, a primeira linha somente. 1, 2, 3. Ok. Primeiro lugar, a missão de julgar é própria da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós cremos em quantos deuses? Só um. Nós cremos, na verdade, não é nem em deuses, né? Em deuses não acreditamos em nenhum. Mas cremos em um único Deus, que se revela em quantas pessoas? 3. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Qual é, se perguntasse para vocês numa prova, qual a primeira pessoa da Santíssima Trindade está se referindo à pessoa do Pai? A segunda pessoa da Santíssima Trindade? Filho. E a terceira pessoa? Então, com quem está a missão de julgar? Com a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quem é? O próprio Senhor Jesus, o Filho. Então dizer, veja só, é muito importante isso. Quem julga é Jesus. Quem julga é o Senhor Jesus, ok? Quem julga é o Senhor Jesus, é o Filho. O Pai deu essa missão para o Filho de julgar. Ficou claro isso? Atenção, nós acreditamos em uma única divindade. É o que diz, ó. Há um Deus só, e entende-se que não é possível haver mais de um. Quantos deuses há? Um só. Contudo, sendo único quanto, a natureza, Deus é trindade quanto às pessoas. Então, ele é um único Deus enquanto natureza. Nós vimos isso na primeira aula. Qual é a natureza de Deus? Divina. Ok. Qual é a nossa natureza? Graças a Deus, né? A humana. Então, a natureza dele é única, divina. Mas em pessoas, ele se revela em 3. Né? A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atenção, existe uma distinção de pessoas, mas não pode haver uma separação. Viu? Distinção não é separação, tá? Existe uma, eu vou falar bem devagar, que é para todos entenderem. Existe uma distinção das pessoas divinas, mas não estão separadas. Então, quando atua uma pessoa da Trindade, na verdade está atuando todas. Ok? Agora, a propriedade da tarefa daquela pessoa é específica da pessoa. Por exemplo, a tarefa de julgar é atribuída a quem? A Jesus, ao Filho.
Então é próprio do Filho julgar. Mas não significa que o Espírito Santo e o Pai estão fora. Ok? Eles estão atuando também, porque as pessoas da Santíssima Trindade, elas atuam conjuntamente. Ok? Então, muita atenção, eu não posso separar, né? Eles são únicos em natureza, embora em pessoas eles estão distintos, mas a atuação das pessoas, elas é sempre em conjunto. Sempre. Um exemplo, eu até coloquei aqui, ó. Muito cuidado com a expressão popular, não sei se vocês conhecem ela. Pai Criador, Filho Redentor e Espírito Santo. Tem que ter muito cuidado com isso. Veja só. O Pai, ele é Criador, certo? Perfeitamente. Mas não é só a pessoa dele que está atuando na criação. O Filho também atua na criação. E o Espírito Santo também atua na criação. O Pai cria por meio do Filho e no Espírito Santo. Tanto é que se a gente lê em Gênesis, diz assim que o Pai, ele disse, né? Deus disse, assim, haja luz, e a luz passou a existir. O que é esse dizer? Esse dizer é a palavra, é o Logos. E quem é o Logos? É o próprio Senhor Jesus. João capítulo 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, essa expressão tem que ser bem interpretada. O Pai cria, mas ele cria pelo Filho e no Espírito Santo. Tudo bem? O Filho, ele redime o mundo, é ele que morre na cruz. Perfeito. Mas o Pai não está ausente. Tudo bem? O Espírito Santo também não está ausente. Eles estão atuando lá também na cruz. Ok? Não é, eles não se separam. Nós não podemos entender que as pessoas da Trindade, elas se separam. Isso não pode acontecer. Elas estão sempre juntas. Tá? Sempre, sempre. E o Espírito Santo, ele santifica, mas ele santifica também com o Filho e também com o Pai. Porque são três pessoas que atuam conjuntamente. Tranquila essa parte? Ok? Então, quando diz que a missão de julgar é própria da segunda pessoa da Trindade, ou seja, é própria do Filho, não significa que o Filho atua sozinho. Ele atua com o Pai e o Espírito Santo. Tá bom? Quando diz que é própria dele, quer dizer que essa missão foi dada propriamente a ele. Ok? Assim como o Espírito Santo. É o Espírito Santo que é a pessoa que anima a igreja. Né? A igreja está perseverando até hoje, sobretudo por a atuação do Espírito Santo. É ele que anima a igreja. Né? Algumas expressões dizem, ele é a alma da igreja. Né? Se ele está com as portas abertas até hoje, apesar de tanta desgraça acontecendo, e que vai acontecendo, e que já aconteceu, é porque é o Espírito Santo que assiste ela. É ele que inspira. Ok? Nós podemos até fazer, talvez o ano que vem, na Escola da Fé, nós precisamos entender o Espírito. Eu fiz uma live nas férias sobre isso. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele não é uma energia. Né? Tem gente que imagina Deus como uma energia. Não, Deus é uma energia positiva, né? E eu tenho que entrar na órbita desse universo, nessas ondas, né, energéticas, porque aí eu vou estar em paz. Não. Isso não tem nada a ver com a nossa fé. Deus, ele é divino em três pessoas. Você consegue se relacionar com esse controle? Sim ou não? Não. Por quê? Porque o controle não é pessoa. Você consegue se relacionar com a energia? Acho muito difícil, né? Enfia o dedo na tomada para você ver. Não consegue se relacionar com a energia. Por que eu consigo me relacionar com Deus? Porque Ele é pessoa. Ok? Por isso eu posso entrar em relação com Deus e Ele comigo. Porque somos pessoas.
Tudo bem? Então é preciso que fique muito claro isso, que Deus é uma divindade em 3 pessoas. Por isso eu posso falar com Ele, Ele fala comigo, eu posso me relacionar com Ele, eu posso chorar, eu posso apresentar as minhas angústias, posso, porque Ele vai entrar em contato comigo. Ele me entende. Agora chora para o controle para você ver. Vai ter alguma resposta? Não. Chora para a energia para você ver. Não tem nenhum retorno. Agora com Deus eu tenho um retorno porque Ele é pessoa também como eu. Se você fala com uma pessoa, você tem resposta. Ainda que a pessoa seja surda, tem o recurso das libras, né? Ela vai te dar uma resposta. Existe uma comunicação. Agora fala com seu pet para você ver. Ele não vai se comunicar com você. Por mais que ele pode ser adestrado para fazer algum sinal, mas se você ouvir o seu pet te respondendo alguma pergunta, você precisa de um psiquiatra, né? Aí não é nem questão de escola da fé mais, tá bom? Brincadeiras à parte, então nós temos, ficou muito claro isso? De quem é a missão de julgar então? Do Senhor Jesus, do Filho. Muita atenção nisso aqui, viu? Porque o Filho, ele julga porque ele assumiu a nossa condição. Ele viveu em tudo a condição humana, exceto no pecado. Então ele conhece tudo daqui. Ele já conhecia porque ele é Deus. Mas ele conhece mais propriamente por quê? Porque ele assumiu a nossa carne. Ele sentiu as nossas dores, os nossos sofrimentos. Ele sentiu as nossas angústias também. Olha, meus irmãos, eu quero, uma das minhas orações é que a escola da fé não seja um momento apenas teórico, mas que te ajude na sua vida de fé também. Vocês deveriam estar chorando ao ouvir isso, né? Que o Senhor Jesus viveu em tudo a condição humana. Por quê? Porque Ele te entende. Pode falar com Ele. Ele te entende. Sabe, as angústias que a gente tem no nosso coração, Ele entende. Porque Ele também passou por isso. Pode falar com Ele. Não fuja da vida de oração, não. Eu gosto muito de dizer nas pregações, né? Ao falar com Deus, fale como uma criança que quebrou o copo preferido da mãe e está com medo assim, aí ela vai para o pai, né? Imagina ela falando assim, naquela simplicidade, né? Falando com o pai, naquela inocência e com medo. Ela fala simples, ela não vai verbalizar com Deus de Israel, que infunde em nossas almas o Espírito Criador e Santificador que penetra o mais íntimo da minha medula óssea, das minhas células. Não, se quiser rezar assim, fica à vontade, né? Você é livre. Mas eu estou te convidando a fazer uma experiência mais simples, né? Está sentindo dores no seu coração? Fale. Jesus, meu coração hoje está... Eu vou pedir ao Alex que corte essa parte da filmagem, mas eu vou contar um testemunho, né? Quando eu entrei no seminário, eu tinha um colega chamado Maurício. O Maurício não veio hoje, né? E ele, gente, eu entrei no seminário com 16 anos, acho que o Maurício deveria ter uns 16 também, ou 17, né? Ele tinha 17. Então imagina 2 adolescentes, né? Aborrecentes, né? E aí esse Maurício nasceu para me implicar, né? Nós no propedêutico, na primeira experiência de vida comunitária, ele fazia de tudo para me implicar. Até na capela nós temos locais fixos, né? Ele sentou do meu lado e um dia na missa ele estava pisando no meu sapato. Literalmente, ele ficava pisando assim, né? E aí eu olhei para o Maurício, olhei para o altar. E aí eu disse assim, né? Eu não sei nem... eu já contei isso talvez aqui para alguns. Eu disse assim: Senhor Jesus, eu entrego o Maurício nas suas mãos, que a minha vontade era de dar um murro na cara dele agora, né? E literalmente essa era a minha vontade. Mas eu quero apresentar ele ao teu coração, porque eu não posso fazer isso. Mas depois eu fiquei pensando, né? Veja só, eu tenho que falar com Deus assim mesmo, o que eu estou sentindo mesmo, coloque para fora. Né? Eu não vou ficar inventando muita coisa. O que você está sentindo, põe para fora. Né? Talvez Jesus deu risada também, né? Não deu murro na cara dele, deixa que eu cuido dele. Né? E depois nos tornamos grandes amigos. Então, assim, apenas para dizer para vocês, falem com Deus do jeito que vocês estão sentindo, porque Ele conhece, Ele viveu em tudo a condição humana. Amém? Então, claro essa parte, né? É missão própria do Filho fazer o quê?
julgar, tá? Afinal, o que seria julgar se Deus já conhece tudo? Alguém perguntou na aula passada por que um juízo final se já tem um particular, né? O que acontece com isso, né? Então veja só, em sentido estrito, Deus não precisa julgar-nos quando morremos, porque sabe exatamente de antemão qual é o estado da nossa alma. Deus sabe, sim ou não? Sim. Se quisermos, podemos dizer que Ele nos julga em cada momento das nossas vidas. A cada momento da sua vida, você já está sendo julgado. Com as suas próprias decisões. Ok? A cada momento você já está sendo julgado. Tranquilo? Dizer que Deus julgará a nossa alma depois da morte, o que significa julgar? É isso que nós estamos tentando entender, né? Quer dizer o quê? Estamos impregnando uma metáfora, tal como empregamos uma metáfora ao dizer que Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Eu gostaria agora que alguém me respondesse o que significa dizer que Jesus está à direita de Deus Pai. Pode olhar na anotação e levantar a mão para responder. O que quer dizer que Jesus está à direita de Deus Pai? Eu falei isso na aula passada. Olha aí, vamos lá. Que ele tem toda a autoridade do Pai, no caso, para julgar, né? Exatamente, ele tem toda a autoridade do Pai. Não significa que ele tem uma cadeira do lado do Pai, à sua direita. Né? Não significa isso, porque lá no céu não tem cadeira também não, tá? A cadeira é para nós aqui, né? O físico. Então, estar sentado de direita é uma metáfora que eu uso para dizer que ele tem toda a autoridade do Pai. Tá bom? Então, quando nós dizemos assim que o Filho julga ou que Deus vai nos julgar depois da nossa morte, nós estamos impregnando uma metáfora também. Isso também é uma metáfora, ok? Ora, após a nossa morte, o estado exato da nossa alma se tornará patente, não para esclarecimento de Deus, mas para o nosso próprio esclarecimento, ok? Seria dizer o seguinte: o que é esse julgamento? Esse julgamento é um esclarecimento. Deus já sabe de tudo, agora tu não sabe ainda. Quando tu chegar lá que tu vai saber. Pode entrar, né, minha filha? Ou não sei para onde você vai, né? Depende de tu. E de Deus, né? Então, quando eu digo que o que é esse julgamento? É a ideia ou a realidade em que se tornará patente o destino da nossa alma. Deus, está muito claro isso, gente? Deus já conhece, mas eu não conheço ainda. Então, nesse momento, quem é que vai conhecer? Eu. Eu vou saber o meu destino. Ok? Essa é a ideia do julgamento. Tranquilo? Alguma pergunta nisso aqui? Alguma pergunta? Não. Aqui ela. Só um minutinho, tá? Só para saber se ela entendeu. Então, assim, o julgamento é para saber se eu me conheço. Quando eu chegar lá na porta do céu, Deus vai falar: bom, minha filha, você acha que você é boazinha, mas então é assim, assim, assado. Então, o julgamento é para eu me conhecer, e não que Deus está me julgando, mas Ele vai me mostrar a minha realidade, a minha verdade enquanto eu estava na vida, é isso? A segunda parte é isso. A primeira não. A primeira não é para se conhecer, né? Não é essa ideia do autoconhecimento. É a ideia de que eu vou saber o meu destino, né? Eu vou conhecer o meu destino. É como se fosse o seguinte: eu estou lá no outro refeitório e eu tenho lá um presente para você. Quem conhece esse presente já? Eu. Agora você não conhece ainda. Ao chegar lá, você vai conhecer o presente, né? O julgamento é um presente. Bom, depende do seu destino, né? Se ele vai ser um presente ou não, tá bom? Então, é essa a ideia, tá? Então, quando eu digo que Deus julgará, é o quê? É tornar patente, ou seja, tornar claro, evidente para mim o meu destino.
Porque, veja só, é uma questão filosófica, gente. Inclusive, eu aconselho, talvez eu mando depois umas referências de livros bons que você pode ter na sua biblioteca, né? Nós somos um composto de matéria e forma, ok? Isso é próprio da filosofia aristotélica. E Tomás de Aquino adota isso, né? Na escolástica, a igreja atribui a sua doutrina. Então, nós somos matéria e forma, ok? Isso é a pessoa. É uma matéria física, o nosso corpo, né? Isso aqui vai apodrecer um dia. E a nossa forma seria a nossa alma espiritual, ok? A nossa alma racional. É essa matéria, é essa realidade, é essa dimensão que entra em contato com Deus, ok? Aristóteles, ele nos ensina o seguinte: a matéria, ela limita a forma, ok? Ela individua a forma, tranquilo? Então, quem é que limita a forma? A matéria. Então, por que a gente não conhece tudo? Porque existe uma matéria que nos limita, ok? Que é essa matéria corporal. Agora, o que é a morte? Filosoficamente, o que é morte? Morte é a separação dessa matéria com essa forma. Isso é morte, tá? É essa separação. Isso é um drama, porque Deus criou junto. Então, quando separa, isso é muito dramático, tá bom? Não é dramático no sentido de chorar, tá? É dramático no sentido de é quase que contra aquilo que Deus criou, tá? Então, na morte, esse desprendimento vai fazer com que a sua alma espiritual ela saia desse limite, que é o limite material. E aí você vai conhecer tudo, meu irmão. Você vai conhecer tudo, entendeu? Deus não vai estar com uma lista, né? Vamos lá, fulano de tal, eu tenho uma lista aqui enorme da sua vida. E começar a ditar coisa por coisa. Não, porque na hora que você se desprender da matéria, o conhecimento já fica totalmente pleno. Ok? Totalmente pleno. E mais, esse conhecimento vai se tornar totalmente, vai aparecer depois, totalmente claro, porque você vai estar na frente da verdade. Quem é a verdade? O próprio Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ao estar na frente da verdade, você já vai conhecer tudo. Não tem espaço para mentira ali. Você já tem conhecimento completo, ok? A gente até brinca no seminário, né? Quando a gente não entende uma coisa, o professor até brinca falando assim: então espera, porque na eternidade você vai entender tudo, né? Na eternidade a gente vai entender tudo, tá bom? Então fica muito claro isso. Esse julgamento é tornar evidente para mim, né, o meu destino, ok? O que significa isso? Que Deus não vai ter a tarefa de descobrir o que fizemos e qual o estado da nossa alma. Não é que você vai chegar lá, Deus vai falar, vamos investigar. Vou usar um exemplo. Atenção, é muito importante os exemplos que nos ajudam a conhecer. Quem é da área do direito aqui? Levanta a mão alguém? Sim, então. Quando você tem um julgamento, o juiz, junto com os seus assessores ali, o promotor, o advogado, enfim, eles vão como que... O julgamento é o quê? É um estudo, julgamento civil, tá? Eles vão estudar, mediante evidências, se o réu é culpado ou não, ok? Significa o quê? Que o juiz não sabe. O juiz ele vai tentar descobrir, por meio de evidências, se de fato o réu é culpado ou não, ok? Essa é a missão, o julgamento aqui. O julgamento celestial não é assim. Não é que Deus vai ter que descobrir, ele já sabe. Na verdade, a tarefa lá é o inverso. Quem é que vai... Aqui na terra, o réu sabe o que ele fez, mas o juiz não sabe. O juiz vai ter que descobrir. No julgamento celestial não é assim. O juiz já sabe. Quem tem que descobrir é o réu, que no caso é cada um de nós. Ficou entendido isso? Alguém quer que repita? Levanta a mão. Não? Ficou muito claro? Sim, Eduardo. Só um minuto. Vai vir um...
Microexpression. Isso aí é basicamente para nós sabermos onde que nós erramos? Isso, além disso, né? Você vai saber onde você errou, vai saber. Até porque a angústia do inferno é quase isso, né? É saber que você errou, teve a oportunidade de se consertar e não quis. É uma das angústias do inferno, né? Mas é além disso. Além de você saber onde você errou, você vai saber o destino, o seu destino. Entendeu? O julgamento é você saber o seu destino. Por exemplo, você vai chegar lá, Eduardo, na frente de Deus, Deus já sabe. Assim, olha, Eduardo, o senhor foi um homem muito bom, ministro da Eucaristia, etc. Mas o senhor tem esse pecadinho aqui, e aqui não entra nenhum tipo de pecado. Só que você não está em pecado mortal, não está numa ausência de comunhão comigo. Então você não vai para o inferno. Então eu vou te mandar para o purgatório. Ok? E aí você vai ficar sabendo para onde você vai. Entendido? Julgamento, gente, é esclarecimento. Tá? Julgamento é esclarecimento. Ok? É esclarecer o que tem que ser esclarecido. Então é mais ou menos isso. Entendeu, Eduardo? Ok? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, a gente ouve falar que, às vezes, a pessoa ela se arrepende, vamos dizer assim, uma pessoa que cometeu vários pecados, tal, e se arrepende na hora, no juízo final, vamos dizer assim, e aí, muitas vezes, aí Deus perdoa e a pessoa é acolhida. Assim. Como é que funciona isso? Tipo, a pessoa vamos dizer, teve a vida de pecado toda e depois, no finalzinho, ela se reconcilia com Deus e se arrepende de tudo. E aí, tipo, Deus sabe o que ela fez a vida inteira, mas no último momento ela se converteu. E aí ele vai falar, meu filho, você se converteu, então tá tudo ok? É mais ou menos assim? Perfeito, perfeito. Veja só, nós temos duas perspectivas aqui. Nós temos que a pessoa ela teve uma vida errada, né? E no final ela se arrepende de verdade. Perfeito. O que aconteceu aqui? Deus, com a sua misericórdia, permite que essa pessoa tenha uma última oportunidade. Deus pode permitir, tá? Então, a misericórdia dele alcança essa pessoa. Perfeito. Ele apagou tudo que ela fez? Pode ter apagado, porque a misericórdia dele é infinita, né? Às vezes é nós que colocamos limite na misericórdia de Deus, né? Mas a misericórdia dele é infinitíssima. Ele pode apagar tudo da vida de uma pessoa e acolhê-la no céu. Eu até brinco, né? Até porque o céu é de quem? É dele, né? Ele pode colocar para dentro quem ele quiser, né? Então, existe essa perspectiva, né? A pessoa teve a vida errada, mas no último momento Deus permitiu que a pessoa se salvasse, se arrependesse de verdade e fosse alcançado pela misericórdia de Deus. Quando a gente reza pela conversão dos pecadores, é também nessa perspectiva, de que ainda até que no último momento ela se arrependa, porque nós queremos para ela o céu, tá? Mas existe um perigo aí, que é a segunda perspectiva. Ninguém ouse em levar uma vida de perversão dizendo que no último instante vai arrepender. Aí vai dar tudo errado. Em primeiro lugar, porque você não sabe qual é o último instante. Né? Pode sair ali no Santa América, vir um caminhão de lixo e passar em cima. Ou você não sabe se você de fato vai ter um verdadeiro arrependimento. Porque não é dizer arrependi. Não. Tem que brotar. Isso é um trabalho do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que pega o coração da pessoa e como que aperta assim, como que o suco do arrependimento sai dali. É lá de dentro que brota, né? Esse arrependimento, ok? Então tem que ter muito cuidado com isso. Não é que já que Deus é um infinito em misericórdia, então vamos viver a vida, beber cerveja e ficar no nosso canto, porque quando for no último momento, por exemplo, eu já ouvi pessoas dizer, sabe o quê? Que quando eles ouvirem a trombeta tocar, eles vão arrepender. Olha só. Olha a ideia. Pois é. É Santo Agostinho, né?
me ajude a me converter, mas não agora. Espera um pouquinho, daqui a pouquinho. Exatamente. Santo Agostinho é um exemplo disso, né? Santa Mônica, que celebramos hoje, rezou, né, pela conversão do seu filho. Por que ela queria a conversão dele? Porque ela queria o céu para o seu filho. O melhor presente que você pode dar para alguém é o desejo dele entrar no céu. Ok? Por exemplo, a pessoa morreu. Um dos meus conselhos quando eu estou acompanhando uma pessoa com luto, né? Eu gosto sempre de dizer, não corra do luto para não viver sempre em luto. Enfrenta o luto. Por quê? Em primeiro lugar, eu tenho que aceitar, né? Eu estou em luto. Morreu, não tem como mais voltar. Qual é a melhor coisa que eu posso fazer para essa pessoa agora? Desejar que ela vai... Rezar por ela. Isso tem que confortar o seu coração. O melhor presente. Ainda que a pessoa estivesse viva, você desse o continente europeu inteiro para ela mandar, não seria tão grande como a oração que você pode oferecer pela alma dela. O melhor presente que você pode dar para alguém que já partiu é a oração por essa alma. Por quê? Porque você está desejando o céu para ela. Não tem melhor presente do que o céu. Não tem. Amém? Então eu gosto sempre de dizer isso, né? Não corra do luto, em frente. Porque se você correr do luto, vai sempre viver em luto. Sempre vai viver em luto, tá? Sim. Eu não sei se eu respondi. Ok? Sim. Então, eu penso sempre assim, que Deus me julga todos os dias pelas minhas atitudes. Então, Ele já sabe tudo que eu já fiz de certo e de errado. E um dia, quando Ele me chamar lá, eu espero poder ter a misericórdia dEle e chegar ao céu. Mas eu não sei se é assim, porque eu vejo muita gente falar que o mundo vai acabar. O mundo jamais vai acabar. Nós é que vamos passar pelas nossas má atitudes. É assim que eu penso. Não sei se está certo. Olha, sim, nós podemos alcançar a misericórdia de Deus, ou ela nos alcançar, sim, sem problema. Pode ter tudo isso com permissão. O Catecismo da Igreja Católica diz: há caminhos de salvação que só Deus conhece. Né? Então, por exemplo, imagina uma pessoa que foi assassina a vida inteira. Eu sei que a pessoa era uma desgraça nesse mundo. Você encontra ela lá no céu, você vai falar assim: fulano, o que você está fazendo aqui? Né? Vai levar um susto. Primeiro, o céu é de Deus, Ele põe lá dentro quem Ele quer. Segundo, a misericórdia dEle alcança por caminhos que a gente não conhece. Né? Pode ter alcançado essa alma nesse momento. Né? Ou você pode chegar lá e pensando que vai encontrar uma pessoa e não encontra não. Né? Já vão preparando. Tá? Então, tem essa perspectiva, eu posso alcançar a misericórdia, certo. Agora, que o mundo vai acabar, como assim o mundo vai acabar? Veja só, esse mundo não é eterno, ele não é não. O Senhor Jesus vai voltar, Maranata, vem Senhor Jesus. Ele vai voltar e esse mundo será transformado, né? Haverá novos céus e nova terra, isso que a Escritura diz. Então, tudo que era velho já passou. No Apocalipse deixa muito claro isso, né? Então, essas realidades aqui, elas não são eternas. Elas são efêmeras. Isso aqui vai passar. Tá? Agora, essa ideia de que o mundo vai acabar tem que ficar muito clara. Né? Vai acabar como assim? Em primeiro lugar, ele acaba quando eu morro. Né? Morri, o mundo para mim acabou. Agora eu estou com Deus. Né? E eu não volto não, viu? Essa ideia de reencarnação, isso é heresia, não está correto. Essa semana eu tive que enfrentar um problema em família, porque uma pessoa, um colega da minha irmã, chegou nela e perguntou se o avô, né, o avô paterno da minha sobrinhazinha já tinha morrido. Aí ela falou assim, sim, o avô dela já morreu. Aí o moço falou para minha irmã que o espírito do velho estava na menina, a menina era a reencarnação do velho. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, né? Eu falei, então, e ela ia acreditar nisso. Eu comecei a falar para ela, bom, então a sua filha não é a sua filha, na verdade é o seu sogro. Veja que loucura. Não, e o pior, às vezes vem numa criança, numa barata, num rato. Até brinquei, né? Eu falei, não mata nenhuma barata que pode ser a sua sogra, né? Não, é sério, é umas coisas que fora da lógica, né? Aí ela até brincou comigo, né? Ai, mas eu ia pisar com gosto, né? Eu falei assim, não, pelo amor de Deus.
Né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Nós vamos e é o encontro com Deus, não tem esse retorno, né? Não acredite nisso, isso é contra a palavra de Deus. Não existe reencarnação, para com isso. Né? Nós podemos estudar isso. Acho que quem for falar da ressurreição dos mortos, eu não sei de quem é essa aula, você lembra? Não, né? Mas quem vai fazer? Ainda vai vir. Na ressurreição do... eu posso falar então sobre esse tema, tá? Sobre a reencarnação, não combina com ressurreição. É totalmente diferente. Quem acredita em reencarnação não pode aceitar a ressurreição, porque são água e óleo. Não tem nada a ver. Ok? Não sei se ficou claro. Tudo bem? Sim. Eu só queria dizer, como você fala aí que a gente tem aí o julgamento todos os dias, né, ao meu ver, é o Espírito Santo que está conosco, nos dando até esse julgamento na hora do ato, né? Fala, pelo que você carrega dele, você, puxa, não, isso já não vou fazer. É isso que eu acredito, talvez, num tal de um julgamento. E quando você fala se existe a conversão, se Jesus falou na cruz, hoje mesmo estaremos lá, né? Eu te verei lá, significa que existe, porque ele abriu a porta naquele momento para uma pessoa que tinha uma vida ruim, né? Então, acho que é uma comprovação aí no ato, na passagem. Perfeito, bem lembrado esse exemplo, né? O Senhor Jesus no alto da cruz, né? Mestre, lembra-te de mim quando entrares em teu paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Aquele ladrão ali no alto da cruz. Então, veja só, tenham muito claro isso. Existe o arrependimento e a misericórdia de Deus no último momento? Sim. Mas muito cuidado, né? Muito cuidado, porque tem gente deixando para a última hora e ninguém sabe quando será a última hora. Tá bom? Então, por isso que a conversão é diária. Eu até disse na aula passada, na imagem de Santo Expedito, tem no pé da imagem escrito assim, Odie, né? Que significa hoje. As pessoas interpretam que é as causas urgentes, né? É hoje, é hoje, é hoje. Aquele Odie, esse hoje, quer dizer conversão hoje. Né? Converta-se hoje. Tenta converter hoje. Procure se converter hoje. Tá bom? Amém, meus irmãos? Vamos lá. Continuando. Então, só para terminar. Ele que já o conhece, o destino da nossa alma, comunica a todos nós esse conhecimento. Então, o julgamento é um esclarecimento, ou seja, é uma comunicação do destino da nossa alma. Ele já conhece, tá? Ele já conhece. Por isso nós devemos viver sempre em estado de graça. Não desista da vida de graça. Ao cair, levanta. Não fica deitado no pecado. Não fica se murmurando, né? Pelejando. Eu sou uma desgraça, eu só peco. Para com isso. Levanta da vida de pecado. Você tem uma vida com Deus. O Senhor Jesus caiu com a cruz, ele levantou. O que é mais belo na via sacra é que Jesus, não é que ele cai. Ele caiu com o peso dos nossos pecados. Não, não. É porque ele levanta. Isso tem que estar muito conosco. Ele levantou, eu posso levantar também. Né? Eu quero ser sirineu com Jesus, mas Jesus também é o meu sirineu. Ele me ajuda a levantar, a carregar a minha cruz. Então levanta, não fica nessa mesmice de pecado. Você tem um estado de vida com Deus perfeito e lindo. Não deixa que a vida de pecado é uma lama, né? Ela vai te cobrindo, trazendo para dentro. Em João, capítulo 21, deixa muito claro sobre o mar, né? A rede que é puxada do mar, lá está muito claro isso. O mar, no Evangelho de João, é a imagem da sociedade. O que o mar faz? Eu não conheço o mar pessoalmente, mas quem conhece vai saber, né? O mar, ele engana a pessoa, né? Você está ali na beira, tudo bem, e ele vai te puxando para dentro, né? Vem, pode vir, né? Lá no meio você afoga, morre. Depois de algum tempo você é jogado para fora. Né? Sempre aparece lá na orla, né? Ele te joga para fora de novo. Assim é a vida de pecado. Ela vai seduzindo, né? Pode vir, vai ser muito bom, né? E ela vai puxando. Lá no meio ele te afoga, mata a sua vida espiritual, depois te joga para fora. É isso que a sociedade faz conosco.
É isso que a vida de pecado faz conosco. Não queira deixar ser levado por essa vida de pecado. Se caiu, levanta. Tá bom? Se caiu, levanta. Por isso que a gente tem a confissão aí para todos, né? Para todos mesmo, né? Quem era na aula passada que não podia confessar? Ótimo, ainda bem que você veio para a escola da fé, né? Tá bom? O juízo final. Então vamos lá. O juízo final, que também é chamado de universal, tá bom? Então quando você ouvir falar juízo final ou juízo universal, trata-se da mesma coisa. É o juízo que se há de realizar no fim dos tempos, perante o universo todo. É aquela imagem do evangelho que nós vemos, Jesus contando que ele vem separar o joio do trigo, separar as ovelhas, né, dos bodes, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Ele vai fazer essa separação na presença do universo todo, tá bom? Na presença de todo mundo. Isso é dogma da nossa fé, né? Isso é uma verdade de fé, a crença no juízo final está baseada na Sagrada Escritura. Todas essas passagens falam do juízo final, ó. Todas. Aqui só tem algumas, tá? Todas elas. Todas elas. Tá bom? Uma curiosidade, apenas um parênteses. Quando você tem um livro da Bíblia, um capítulo, um versículo e um capítulo do mesmo livro, tem pontuações que você tem que usar, ó. Qual é a pontuação que separa capítulo de versículo? Vírgula. Não é 2 pontos não, tá? 2 pontos significa divisão. Se tivesse 2 pontos aqui, seria 4 dividido por 20. E não capítulo 4, versículo 20, tá? Então, quando você for citar na internet, muito cuidado com isso. Usa capítulo de versículo, se usa vírgula. Agora, quando eu tenho um capítulo, né? Outro capítulo do mesmo livro, ponto e vírgula. Eu vou saber que esse 5 é um capítulo do livro de sabedoria. Tá bom? E o que separa versículo de versículo? Um tracinho, um hífen. Tá? Tudo bem? Agora suponhamos, eu li aqui, ó, Romanos capítulo 2, versículos 5 e 6. E aí depois eu vou ler só o versículo 16. O que eu uso? Ponto final. Então eu vou ler do versículo 5 ao versículo 6. E vou pular lá para o versículo 16 e ler só ele, tá? Muita atenção, quem tem a Bíblia de Jerusalém, nas primeiras páginas tem explicando tudo isso, tá bom? Apenas uma curiosidade. Vamos lá. Desses textos que nós mencionamos, qual a conclusão que nós podemos tirar? Veja só. Primeiro, comparecimento de todos os homens perante o juiz soberano. Todos os homens e mulheres comparecerão diante do juiz no juízo final. Todos. Vivos e mortos. Quem está morto vai ter que fazer o quê? Vai ressuscitar. Né? Quem está morto vai ressuscitar. Quem está vivo continua. Segundo, como que a repetição do juízo particular ou a confirmação da sentença já pronunciada. Veja só, alguém perguntou na aula passada, né? Por que um juízo final se já tem o particular? Ou por que o particular se eu já tenho o final? No particular eu recebo uma sentença. No final, todos conhecerão essa sentença. Ok? O final é apenas para confirmar essa sentença que já foi dada no juízo particular. Na aula passada nós estudamos muito o juízo particular, né? Podem voltar e etc, tá? Mas agora na presença do público imenso da humanidade inteira. É o que eu disse, você vai conhecer se a sua irmã foi salva ou não. Né? Não se preocupe, porque na ressurreição o nosso amor vai ser elevado, né? Os afetos familiares e amigáveis, eles vão existir, mas não é muita coisa comparada ao meu grande amor, né? Que eu vou ter pelo próprio Deus, que é amor. Tá? Então não se desespere ao ver uma amiga ali à esquerda. Tá? Você vai ficar triste, mas enfim, é o destino dela, né? Não tem como mudar.
E por último, a divulgação das coisas mais secretas, dos pecados mais ocultos, para a vergonha e opróbrio dos pecadores e glorificação dos bons. Por isso que o Senhor Jesus diz assim, ó: não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Aí você pode falar assim, sangue do Cordeiro de Deus, né? Imagina. Mas não se preocupe, não vai ter um telão lá, né, mostrando o que você fez, não. Mas haverá a divulgação dessas coisas mais ocultas, né? Não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Por quê? É uma questão de lógica. O Senhor Jesus diz assim, ó: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. O que Jesus é? A luz do mundo. Se tem uma coisa oculta, quer dizer que ela está nas trevas, na escuridão. Diante da luz não tem treva. Tudo é esclarecido. Ok? Então não é que ele vai dizer assim, é porque tudo vai ser esclarecido. Não tem como ficar oculto. Tudo bem? Isso aqui... depois eu tenho um texto, né, explicando cada uma dessas coisas. Eu posso mandar para vocês, tá bom? Vou passar por causa do tempo. Agora veja só, nós temos alguns motivos para o juízo final. Quais? A manifestação da sabedoria e justiça de Deus. No juízo final haverá a manifestação da justiça e da soberania de Deus. Todos os ídolos vão deixar de existir, porque só há esse Deus. Todos saberão que só há um único Deus, esse Deus verdadeiro, que voltou, tá bom? Segundo, para a exaltação pública de Jesus Cristo, aquele que foi envergonhado, cuspido, ainda hoje é blasfemado, esse será exaltado, ele mesmo se exaltará, porque ele pode, ele é o próprio Deus, na presença de todos, exaltação pública, na presença de todos, ok? É como eu disse, né? É muito fácil zombar de Deus agora. Pode zombar. Quero ver no juízo final. É muito fácil dizer que não quer Deus agora. Quero ver no juízo final. Isso não é para dar medo, não. Isso tem que deixar a nossa alma feliz. Porque você quer Jesus agora já. Tem que deixar a nossa alma feliz, não com medo, né? Por último, para o triunfo dos eleitos, aqueles que foram salvos, e para a confusão dos condenados. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Tem que ter uma conduta, tem que ter uma perseverança na fé. O Senhor Jesus diz assim: aquele que crê em mim será salvo. Mas o que é esse crer? Não é apenas dizer eu creio. É crer e perseverar na crença até o fim. Tem que perseverar. Por isso que Jesus diz, né? Quem perseverar até o fim será salvo. Tudo bem? E aqui eu tenho a explicação de cada ponto desse, tá? Depois vocês podem ver com exaustidão, enfim. E o último tópico, acredito, é esse. Os vivos e os mortos. Existem duas maneiras de interpretar isso. Primeira, os que ainda estiverem vivos no instante do fim, na volta do Senhor Jesus, e os que houverem de ser ressuscitados, consoante com o texto de São Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses. Veja só. Então eu tenho a primeira interpretação, vivos e mortos, é aqueles que estarão vivos, e aqueles que já estarão mortos, que hão de ressuscitar, ok? Mas existe uma outra interpretação que eu acho muito bonita, que é: os que se acharem no estado de graça, esses serão os vivos. E os que estão mortos é o quê? Os que são condenados, os pecadores. Veja só, na Sagrada Escritura existem 3 tipos de morte, tá? É muito importante que vocês anotem isso. Existem 3 tipos de morte. Primeira morte, a física, que é essa que nós conhecemos, a separação da alma com o corpo, essa é a primeira morte, tá? A morte física. A segunda morte na Sagrada Escritura é a morte espiritual.
Essa você vai morrendo aos poucos, né? A cada pecado você vai morrendo aos poucos. Mas a cada confissão você vai ressurgir novamente, tá? Por isso é muito importante a busca da confissão, da penitência, enfim. Então a segunda morte é a morte espiritual, que você vai morrendo aos poucos, né? A terceira morte é a morte definitiva. A morte que já é a morte da morte espiritual, seria assim, ok? A morte totalmente do seu espírito, que é o que a gente chama de condenação, tá? Essa acepção, os pecadores, eles estão mortos por quê? Porque já estão condenados, ok? Vou repetir, 3 tipos de morte. Primeiro, morte física. Segundo, a morte espiritual. E o terceiro, trata-se da condenação eterna. Tudo bem? Esse é o tipo de morte. Então, quando diz assim, o salário do pecado é a morte, não é necessariamente a morte física, tá? Trata-se dessas mortes espirituais, tá bom? Porque ele mata a sua vida espiritual, o pecado, tá? Então, quando falar vivos e mortos, nós estamos nessa perspectiva. Alguma pergunta? Ok? Tá bom. E por último, o que foi? Será que ele está possuído? Ah, desculpa, e agora? Ah, é verdade, olha, no último... Alguma pergunta, pessoal, até agora? Sim. Aqui. Quando a gente diz, vem para julgar, isso é o juízo final, tá? Quando falar isso, por exemplo, porque não é o juízo particular, tá? Porque no final ele vem, tá bom? Ele vem, ok? Esse julgamento que a gente fala no credo é o juízo final, tá bom? E por fim, nós dizemos, e o seu reino não terá fim. Graças a Deus. Isso aqui, gente, tem que deixar nossa alma muito feliz. O reino de Deus não vai ter fim. No Novo Testamento, o mesmo termo Basileia, que é reino em grego, tá bom? Basileia, pode ser traduzido por realeza, nome abstrato, reino, nome concreto, ou reinado, o nome de ação. Ou seja, quando falar de reino, está se tratando de reino, ou o rei, ou um reinado, ok? O reino de Deus existe antes de nós. Isso aqui eu coloquei em negrito, por quê? Porque o reino de Deus não é nosso, não. O próprio nome já diz, né? O reino é de quem? De Deus. Então, isso que é muito importante, nós não podemos ficar julgando as pessoas tomando o lugar de Deus. Né? Tem muita gente dizendo aí que fulano de tal está no inferno, fulano de tal vai para o inferno, que não vai para o céu. O que é isso? O reino é de Deus, é Ele que coloca quem Ele quer lá em cima. Né? Para de ficar fazendo julgamentos prévios. A missão de julgar é de quem? Deus Filho, né? Não é sua. Você não é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Para de ficar julgando as pessoas. Né? Olha para a sua própria vida, procure se converter. São Francisco de Assis diz, o evangelho mais bem pregado é qual? A própria vida. Em vez de ficar falando demais, viva. Né? Não fique julgando. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? O reino vem desde a Santa Ceia e na Eucaristia. Quando a gente diz na missa, o padre diz assim, o Senhor esteja convosco, o que a gente diz? O reino já está no nosso meio pela Eucaristia. A cada Eucaristia já é a presença da eternidade entre nós. A missa não pode ser participada de qualquer forma, né? A eternidade já está entre nós na Eucaristia. Ali o Senhor Jesus já está vindo. Eu já tenho uma antecipação do meu encontro com o Senhor na Eucaristia. E isso é muito belo, porque a gente pode participar disso todos os domingos. Tá bom? Não participe da missa de qualquer forma, pelo amor de Deus. Participe de coração. Ah, mas essa missa é muito chata. Esse padre fala... Presta atenção, participe inteiramente.
Uma coisa que eu acho muito engraçada, eu gosto de convidar muitos meus alunos e catequizandos e formandos a isso. Não deixe de participar da missa sem prestar atenção nos textos da missa. Preste atenção nos textos, sobretudo os prefácios. Tem um prefácio dos fiéis defuntos, o segundo, que diz assim: para aqueles que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. Olha que lindo isso. Nós que somos crentes em Deus, a vida não é tirada, ela é transformada. Tá? Então presta atenção nos textos, nas orações da coleta, né? Enfim. O reino virá na glória quando Cristo for restituir ao seu Pai, né? Ele vem com esse reino novo para restituir, para fazer novo todas as coisas, os céus e a terra, tá? E por fim, o pedido por excelência dos crentes tem que ser o quê? Maranata, que quer dizer? Não tenha medo de dizer isso. Vem Jesus, vem Jesus. Todo Pai Nosso a gente reza isso, né? Venha a nós o vosso reino. É missão dos crentes aguardar ansiosamente a vinda de Jesus. Não podemos ter medo da volta de Jesus. Isso é para os incrédulos. Isso é para quem não é crente em Deus. É para quem vai passar vergonha no juízo final. Agora, a minha vida de comunhão com Deus tem que necessariamente me fazer esse pedido aqui, ó, expressar esse pedido. Maranata, vem Jesus. Né? Aguardamos ansiosamente a sua vinda. E isso tem que alegrar o nosso coração. Juízo final e a volta de Jesus não pode ser motivo de medo e temor para nós. O Senhor Jesus diz assim: alegrai-vos e exultai, pois a vossa libertação está próxima. Aí tem gente que fala assim: ah, mas eu tenho tanta coisa para fazer ainda. Significa o quê? Ainda não é pobre. Ainda não está desprendido. Na hora que Deus chamar, ainda não vai estar preparado. Isso tem que ser um motivo de pauta nas suas reflexões. Porque na hora que Deus quiser que você vá, você está preparado? Ah, mas ninguém está preparado. Não caia nessa falácia. Jesus ensina, né? Vigiar e orai. Primeiro é o quê? Vigiar. Temos que estar preparados, sim. Tá bom? Claro que Ele não vai nos encontrar 100%, porque só Ele é 100%. Mas pelo menos com o desejo de estar com Ele, isso tem que estar preparado. Tá bom? Sim. Ah, onde? Aqui? Tá. Vai o microfone aqui. Isso. Aqui a gente já termina, tá? Aquela outra parte, precisa dar um intervalo. Sim, pode falar. Eu queria perguntar uma coisa. O que eu vou perguntar faz parte de formação mesmo, né? Formação catequética lá atrás, né? Uhum. E eu aprendi que sempre a palavra Deus e Ele, quando se refere a Deus, você tem que escrever com letra maiúscula. Uhum. A minha professora era catequista e era professora de escola, então aprendi isso. E isso me voltou agora quando eu vi ali, né? Santa Ceia, santa letra minúscula. Sim. Ele com letra minúscula, mas o Ele ali é Deus, né? E hoje em dia a gente vê, o pessoal escreve Deus com letra minúscula, então isso me perturba. Sem problema, é bem-vinda a perturbação, né? Veja só, vou explicar. Particularmente para mim, é uma coisa muito particular, né? Para mim não me perturba o Ele minúsculo. E nem Santa Ceia, não me perturba. Me perturba o Deus. Né? Sim, Deus com letra minúscula, aí sim, não me perturba. Mas, por isso que eu digo, é uma questão muito particular. Mas já perturba ela, sem problema. Não, sem problema, é muito bem-vindo, né? Sem problema. Particularmente para mim não perturba de maneira nenhuma, né? Ele ou Santa Ceia, até porque Santa Ceia, na Sagrada Escritura, você não acha
em nenhum lugar essa palavra Santa Ceia. Não tem nenhum lugar da Bíblia dizendo Santa Ceia, nada. Agora, Eucaristia tem, que em grego significa ação de graças, né? Eucaristia em grego tem, mas Santa Ceia não tem. Então é uma questão muito particular, né? Muito particular, mas me incomoda Deus, né? Eu até corrijo as pessoas na internet sobre esse aspecto de Deus com D minúsculo e maiúsculo, né? Mas esse Ele ou Santa Ceia, particularmente para mim, não incomoda. Mas nas nossas anotações, se incomodar, pode colocar com maiúsculo. Tá bom? Alguma outra pergunta? Eu vou dar o intervalo agora. Nós vamos voltar às 11... 15 minutos, dá tempo? Você ir lá? 10 minutos, tá? 11h25 nós vamos voltar. Nós vamos fazer uma outra coisa depois do intervalo, tá bom? Surpresa. Tá bom? Liberados, então. Sim, volta para cá, tá? Pode esticar um pouquinho, tomar uma água. Já leva. Pessoal, então vamos lá. Tudo bem? Então, nós temos o seguinte, nós temos uma pequena atividade, né? Essa é a surpresa. Uma pequena atividade aqui, ó. E aí ela é individual. Quem é casado, eu sei que é uma só carne, mas agora é individual, tá bom? Não é nada muito complicado, é só verdadeiro ou falso. Tranquilo, tá bom? Então, vocês têm 15 minutos, tá? Vou contar ali do relógio, para responder tudo isso. Muito pouco, tranquilo, coisinha que até meus catequizantes de amanhã respondem isso aqui. Daqui a pouquinho, quando eu der o sinal, eu vou pedir silêncio de todo mundo, para ficar mais fácil, tá? Quando eu der o sinal, tá bom? Eu não vou responder nenhuma pergunta e nem o Alex, é você com a sua interpretação aí. Atenção, sem consulta. Exatamente, viu? Esqueci de falar, não tem consulta não, tá? Quem consultar vai ser eliminado agora. Vai para outro destino. Não tem consulta não, tá? Não tem nada aí que eu não falei, ou que o Alex não falou, ou que o Dom Mauro não falou. Alguma outra pergunta? Não vamos responder mais nada a partir de agora. Então, ok. Boa sorte. Sejam bem-vindos. Surpresa. Microfone. Tá, isso. Mas aí quando você pega ela já corrigida, o choque é maior e aprende mais ainda. Tá bom? Vamos lá. Talvez algum te marcou, eu vou ler, o Alex vai perguntar todas, eu vou responder verdadeiro ou falso. E aí, se você lembrar da sua, ok. Se não, você vai ver no dia, tá bom? Vamos lá. Alex, eu estou com a minha primeiro. Começando pela sua. Tá, vamos lá. Ário defendia que Cristo era uma criatura especial ou privilegiada, entre aspas. Verdadeiro. O credo niceno-constantinopolitano é fruto de 2 concílios, Niceia e Constantinopla, especialmente o concílio de Niceia. Verdadeiro. Vamos lá. A fé cristã não tem caráter pessoal. O correto seria dizer cremos e não creio. Falso. Creio significa que a fé é uma opção livre, responsável e intransferível de cada homem. Verdadeiro. Na Sagrada Escritura, a expressão céu e terra, de modo geral, significa tudo aquilo que existe na criação inteira. Verdadeiro. A fé cristã católica professa que existem um só Deus reunido a uma pessoa, que se manifesta em 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Falso. A pegadinha tá bem aqui, ó. A fé cristã católica professa que existe um só Deus unido a uma pessoa. Ele Jesus. é em 3 pessoas, né? E não uma pessoa, tá bom? Ah, tá. Pegadinha do Silvio Santos, coisa Pegadinha mais básica, né? Vai.
Jesus Cristo é o único Filho de Deus até a encarnação no seio de Maria Santíssima. A partir disso, todos nós passamos a ser filhos de Deus também. Falso. Nós não somos filhos de Deus também com Jesus Cristo. Nós somos filhos no Filho. Esse foi lá da primeira aula, né? Tá bom? Aí você fala assim, mas eu nem tava, né? Tá bom? Próximo. As pessoas divinas da Santíssima Trindade não dividem entre si a única divindade, mas cada uma delas é Deus por inteiro. Verdadeiro. A missão de julgar é própria do Filho, segunda pessoa da Trindade. Verdadeiro, claro, né? A partir da ascensão, Cristo está à direita de Deus Pai. Verdadeiro. A ascensão vem do verbo ascender. Maria seguiu o Filho, mas precisou ser levada. A subida dela às alturas se denomina ascensão. Falso, isso mesmo. Me desculpa, o erro de português foi meu, tá? A subida. Eu corrigi aqui. Tá bom. A Igreja permite a incineração, cremação, se esta não manifestar uma posição contrária à fé na ressurreição. Verdadeiro. Jesus subiu aos céus após 50 dias de sua ressurreição. Falso. Quantos dias? 40, isso mesmo. O credo niceno é uma síntese de resposta à heresia de Ário. Verdadeiro. Pelagianismo é o nome da heresia que Ário difundiu entre os cristãos dos primeiros séculos. Falso. Qual é o nome da heresia? Arianismo, isso mesmo. Vamos lá. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham a garantia da salvação eterna, passam, após sua morte, por uma purificação. Verdadeiro. A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos. Verdadeiro. O purgatório é semelhante com o castigo dos condenados. Falso. Não é semelhante, né? A Sagrada Escritura... Não. Não. Fogo do inferno como no purgatório? Não. Não. Porque o do purgatório purifica. O do inferno castiga somente. Somente castiga. Não é o mesmo, tá? Muito boa pergunta, muito bem. A Sagrada Escritura fala da prática da oração dos defuntos. E a referência bíblica aí, tá certo ou errado? Conforme, Marcos. Não pode olhar a Bíblia, né? Mas tinha que saber de cor isso. Tinha que saber de cor, gente. É verdadeiro, é isso mesmo. Quando perguntarem qual é a base bíblica, é essa aí, tá bom? Vai. Cada homem recebe em seu corpo a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular. Eu coloquei corpo aí? Vai, a 20. Eu estou na 20 primeiro. Cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular. Exato, verdadeiro. E aí na 21, cada homem recebe em seu corpo a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular. Falso. Se um era verdadeiro, então é falso, né? Básico. Próximo. A missão de julgar é próprio e unicamente do Filho, segunda pessoa da Trindade. Falso. Né? Porque não é unicamente, nós temos aquela distinção, a pessoa atua com as outras duas. Lembra? Exatamente. Entendeu? Ok? Exato. Exatamente. Próximo. Nós não professamos três deuses, mas um único Deus e pessoa. Falso, né? Não é um único Deus e pessoa, não é uma pessoa só. É quantas pessoas? 3, isso mesmo. Próximo. Ao vir no fim dos tempos para julgar os vivos e os mortos, Cristo glorioso revelará a disposição secreta dos corações e retribuirá a cada um segundo suas obras e segundo tiver acolhido ou rejeitado sua graça. Verdadeiro, isso mesmo. Ninguém pode entrar no céu sem os méritos de Cristo. Só se pode obter salvação por meio de Cristo. Portanto, fora da igreja não há salvação. Verdadeiro.
Aham. É aquela distinção que eu fiz, o que é a igreja é o corpo de Cristo. Então ninguém pode entrar no céu sem Cristo. Então fora da igreja não há salvação, no sentido de que a igreja é o corpo de Cristo. Não tome a igreja como a placa. Igreja Católica, Assembleia de Deus, entendeu? A igreja como o corpo de Cristo, tá? Então, nós acreditamos que se ela for salva, ela entrou pelos méritos de Cristo, porque só entra pelos méritos dele. Pode. Sim, sim, exatamente, tá? Há caminho de salvação que só Deus conhece, tá bom? Próximo. Cristo significa Ungido. Jesus significa Yahvé salvação. E próximo. Messias significa Ungido. Messias é um nome em hebraico, tá? Cristo é um nome em grego. É a mesma coisa. Essas foram as minhas. Agora vem as do professor Alex. Aí agora tem que culpar ele, tá? Rapidinho, tá, gente? Vamos lá. o Verbo encarnado é Jesus Cristo. Verdadeiro. O Verbo se encarnou para apenas redimir nossos pecados. Falso. Com ou sem Jesus, nós somos filhos de Deus. Falso. A distinção do Falso. filho adotivo, filho de criação. Lembra da primeira aula? Ok? Jesus recebe a humanidade de Maria. É verdadeiro, tá? Vamos lá, é isso mesmo. A Virgem Maria não é mãe de Deus. Não é mãe de Deus. Falso, então, né? Próximo. Jesus é o primeiro filho de Maria. Falso, ele não é o primeiro filho de Maria. Ele é o... Por quê? Porque se a gente fala primeiro, tem o segundo, tá bom? Então tem que usar primogênito único, Pegadinha. tá bom? Culpem ele, estão olhando para mim por quê? Culpem, joguem sapatos nele. É o primogênito? Não, é o único. Vamos lá. Nestorianismo é uma heresia que diz ter Jesus apenas uma natureza, a divina. Falso. Falso. Nestorianismo é aquele onde ele não quer aceitar a Theotokos, né? Então ele cria para Jesus uma pessoa divina e uma pessoa humana. Exato. Assim como nós, Jesus é um ser humano em tudo, exceto no pecado. Verdadeiro. Em sua humanidade, Jesus é consubstancial a Maria. Repita. Repita. Em sua humanidade, aula do Dom Mauro, hein? Em sua humanidade, Jesus é consubstancial a Maria. Verdadeiro. Em sua humanidade. Tá? Em divindade. Em humanidade, a Virgem Maria. É dela que ele recebe a humanidade. Tá A bom? substância humana, né, dele veio de Maria. Exato. E vamos lá. 10. Jesus veio abolir as leis judaicas. Falso. Jesus, ele veio aprimorá-las, né? Jesus identifica-se com o templo ao se apresentar como a morada definitiva de Deus entre os homens. Verdadeiro. Verdadeiro. Jesus é o novo templo, né? Ele é o novo templo, né? Por julgarem Jesus um homem que se fez Deus, alguns judeus acusaram-no de blasfêmia. Verdadeiro. Verdadeiro. Todos os pecadores foram os autores da paixão de Cristo. Verdadeiro. Esse é o catecismo. Isso mesmo. Viu? Todos os pecadores foram autores da paixão de Cristo. Ele veio para remir os pecados. Não só isso, mas também, né? Por nossos pecados, ainda hoje participamos da crucifixão de nosso Senhor. Verdadeiro. Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo, né? Ele diz. A morte violenta de Jesus foi por acaso. Falso. Estava designado. Para Deus, todos os momentos acontecem simultaneamente. Verdadeiro. São Severino Boécio.
Exato. Isso, é fora do tempo. Não houve e não haverá nenhum homem pela qual Cristo não tenha sofrido. Verdadeiro. É isso aí, Jesus dá a chance de todos serem salvos no mundo, né? Mas que só quem escolhe o caminho que pode ascender lá. Monotelismo é uma heresia que diz Jesus ter apenas a vontade divina e não a vontade humana. Verdadeiro. Verdadeiro. É a vontade. Tranquilo. Vocês vão receber, vai poder estudar, vamos lá. Deus nos julgará apenas por justiça, sem amor e misericórdia. Falso. Falso. Quando Jesus morre, sua alma se separa de seu corpo. Quando Jesus morre, sua alma se separa do seu corpo. O que é morte? Jesus morreu? Jesus não morreu, gente? Morreu. Então a sua alma separou do seu corpo? Mas isso não é morte? Separou sim, verdadeiro. Às 15 horas de sexta-feira, Jesus morre, sua alma se separa do seu corpo, desce aos ínferos, o seu corpo fica sepultado. Vamos lá, calma. Próximo. Que número que estamos? Jesus. 21. 21. Mansão dos mortos é o local no inferno onde mora Satanás. Mansão dos mortos é o local no inferno onde mora Satanás? Falso? Ele alugou uma mansão? Falso, isso mesmo. Ah, vocês se com medo à toa. Medrosos. Próximo. Mansão dos mortos é onde estão os santos e justos, né? Antes do advento de Nosso Senhor. Isso. A alma de Jesus desceu aos infernos enquanto seu corpo se mantinha incorrupto. Por quê? Mas nós não falamos isso no credo? Você assista a aula número 5, por favor. Você terá a resposta. Tá lá. Verdadeiríssimo isso, tá? Verdadeiro. O Senhor Jesus desce aos infernos, sim. Mas pode ser um tema. Ele perguntou uma coisa interessantíssima. Pode ser um dos nossos temas, talvez o ano que vem ou outra oportunidade. O que ele foi fazer lá? É muito importante isso. Ele foi fazer... Não, ele nem encontrou com o capeta. Vamos lá. 23. Jesus resgatou todos os justos na mansão dos mortos, exceto Adão e Eva. Falso. Levou todo mundo. O corpo de Jesus foi roubado do sepulcro e a comunidade primitiva inventou a ressurreição. Hã? Tem certeza? Absoluta? Vai dar tempo de mudar ainda. Falso ou verdadeiro? Falso? Falso. Próximo e última. Última. Como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos serão vivificados. Vocês não estão nem na escala de São Paulo, não, gente? Paulo responde essa pergunta aqui. Verdadeiro ou falso? Hã? Verdadeiro ou falso? Tem certeza? É verdadeiro. Vamos ficar de pé para rezar. Que bom. Bom, pelo que vocês me responderam, parece que a gente está indo muito bem. Está indo bem, né? Tá bom? Vamos lá, eu preciso encerrar que todos os sábados eu esqueço, mas enfim. Amém, gente? A próxima aula, Alex, é de quem? A minha? É? Ah, eu pensei que a minha era a última, era hoje. Eu já ia despedir deles. Tá bom. Então vocês vão ter que me suportar. Não tem prova na outra, não tem não, tá? Ah, e pode trazer um bolo. Eu amo bolo de fubá, isso. Tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde a todos. Já rezei, tá? Mais vale um sinal da cruz bem feito do que milhares fora dele. Bom almoço a todos, tá?